Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje vamos falar do julgamento histórico no STF que condenou pela primeira vez um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Para analisar as questões jurídicas e o futuro da democracia no país, o Poder em Pauta recebe a professora de Direito Penal da FGV São Paulo e consultora Raquel Scalcon. Bem-vinda, Raquel. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Raquel, no ano em que se comemora os 40 anos da redemocratização do Brasil, como esse julgamento entra para a história do STF e do Brasil também? Bom, sem dúvida é um julgamento extremamente importante para a nossa história e é muito curioso porque quando se começa, né, quando há essa denúncia e nós vamos vendo a ação penal sendo articulada e entrando em... Enfim, continuando ali junto ao Supremo, a primeira coisa que eu me perguntei, pensando agora assim num sentido mais do que jurídico, mas também num sentido amplo, até filosófico, foi como que nós vamos tratar essa situação? Como que nós vamos tratar os nossos, supostamente, pelo menos naquele momento ainda era uma imputação que nós tínhamos dúvidas sobre o final, se haveria condenação ou não, mas como que nós vamos tratar nossos supostos algozes? E aí eu lembro que teve algo que me marcou muito, já faz um tempo, foi em 2010, na Noruega, não sei se você recorda, se os ouvintes também recordam, houve um atentado terrorista que envolvia uma questão de... geralmente era uma questão, não era propriamente de preconceito, mas algo contrário à diversidade. Foi um atentado que marcou muito a Noruega. E logo após aquele atentado, o primeiro-ministro vai a público e ele diz algo mais ou menos no seguinte sentido: diante da intolerância, nós não vamos responder com mais intolerância. Nós vamos responder com o respeito máximo aos direitos fundamentais, às garantias, enfim, ao que está na nossa Constituição, mesmo em relação a quem está tentando contra ela. E uma dúvida que eu tinha, sinceramente, quando começa essa ação penal, quando começa o julgamento, era como que nós vamos nos portar? Como que o Supremo vai se portar diante desse julgamento? Porque é muito... o direito penal, ele tem um viés, inegavelmente, né, de uma certa vingança, ou seja, uma certa punição pelo que se fez, e é muito fácil nós sairmos um pouco, cruzarmos um pouco essa linha e acharmos que, bom, se alguém fez algo tão grave, será que essa pessoa merece efetivamente um julgamento justo, um julgamento dentro dos direitos e das garantias da Constituição? Então, sinceramente, minha primeira pergunta, quando eu olho aquela situação é: como que nós vamos lidar com isso? Será que nós vamos conseguir ter essa altivez para fazer um julgamento o mais... garantista talvez seja a resposta, mesmo mais justo nesse caso, ou nós vamos também nos perder diante das dificuldades que um caso como esse coloca para o destino de um país, né? E aí, vendo, acho que assim, agora vendo essa primeira pergunta e olhando como foi o julgamento, eu acho que o Supremo, ele, digamos, fez algumas concessões pragmáticas, por exemplo, em relação a... Há uma discussão ali sobre cerceamento de defesa, enfim, que tem um potencial de crítica, mas acho que ele sai desse julgamento mais fortalecido, sem dúvida nenhuma, do que ele entrou. Acho que é um julgamento que se mostrou legítimo nesse sentido, não é isento de críticas, há pontos que vão ter um custo e a gente pode discutir um pouco sobre isso, mas acho que ele sai mostrando que ainda é possível ter um julgamento mesmo diante dessa gravidade, dessa polarização, um julgamento que ainda respeita os direitos e garantias fundamentais. Então, acho que esse é um ponto importante desse primeiro momento, desse julgamento. E do ponto de vista político, me parece que aqui a questão é como esse julgamento vai reverberar, sobretudo nas próximas eleições, né? Porque é interessante nós pensarmos, bom, então... Um grupo político vinculado talvez a esse movimento que nós chamaríamos de bolsonarismo, ele é condenado e como nós vamos interpretar, por exemplo, se nas próximas eleições esse grupo ele tem uma grande representatividade nos votos, né? O quanto o resultado desse julgamento pode impactar nisso ou pode ser até anulado ou ser enfraquecido a depender de como se der essas eleições. Então, acho que os aspectos políticos dessa decisão me parece que ainda estão bastante em aberto, né? Mas os aspectos jurídicos, acho que é isso. O Supremo faz uma decisão que tem uma legitimidade,
mas faz algumas concessões pragmáticas. Acho que a gente pode, como eu disse, falar um pouquinho mais sobre isso quando, enfim, talvez discutir alguns votos ou alguns outros temas jurídicos, do caso. Então eu vou começar com o lado mais desafiador, já que você levantou a bola. Quais são os desafios daqui para frente para o STF com esse julgamento? Bom, como eu falei, né, eu sou alguém que tem uma formação mais de dogmática, de direito penal, uma atuação como advogada criminalista, então acho que é importante esclarecer um pouco, pode ter um viés aqui. Acho que um dos desafios que o Supremo colocou para si mesmo foi, como é que nós vamos... Colocou e por que foi chamado a tanto, né? Como é que nós vamos interpretar esses tipos penais que estão ali colocados? Porque, veja, nós temos uma lei que é de 2021, nós temos que usar essa lei 4 anos depois, é muito pouco tempo. Recente. É muito recente. Nós tínhamos uma lei anterior, que é uma lei sobre muito mais de proteção da segurança nacional, que tinha uma outra lógica. Agora nós temos efetivamente uma lei que busca proteger as instituições democráticas, né? E aí, o que a gente acaba fazendo é um certo amadurecimento forçado desses crimes. Porque quando eles entram no ordenamento jurídico, passam a existir no Código Penal, então essa questão de tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta, no fundo, né, nós gostaríamos que eles jamais fossem usados. Sim. Eles estão lá quase como uma lógica do seguro que nós fazemos. A gente faz um seguro para que ele nunca seja usado. E nós precisamos usá-los de forma muito rápida. E talvez nós não tenhamos, talvez não, né? Nós claramente não tínhamos uma jurisprudência consolidada sobre eles, né? E isso acaba tendo que ser feito com pouco tempo, envolvendo um ex-presidente, ou seja, isso... Claro que nem sempre o que provavelmente uma discussão de golpe vai provavelmente envolver alguém desse escalão, mas não deixa de ser algo difícil. E um julgamento que se dá também no Supremo. Então a gente tem uma combinação de coisas aqui que são difíceis para o Supremo. E ele tem que definir, então, por exemplo, quando, que foi uma das discussões, considerando a conduta humana e uma lógica de alguém que pretende dar um golpe ou afastar um regime democrático, quando que nós já podemos entender que esse crime se inicia? Quando que a tentativa se inicia? Isso era um desafio interpretativo, porque o Supremo tinha que resolver. Isso pode se iniciar em lives, isso pode se iniciar quando já tem uma reunião do ex-presidente com generais ou com pessoas das Forças Armadas. Em que momento isso se inicia? Então, acho que esse era um ponto que era difícil mesmo para o Supremo fazer essa avaliação, porque eu tenho ali uma redação muito pequena, né? Um tipo penal muito curto, como nós falamos, então basicamente são poucas palavras. Ele precisa aplicar isso a uma realidade sem ter um histórico de amadurecimento sobre isso. Então, acho que esse era um desafio imenso. E acho que a maioria dos ministros, eles não enfrentam tanto esse ponto, eles mais dizem, olha, os fatos tais como narrados, eles cabem, eles encaixam nesses crimes. Acho que eles não entram tanto em uma definição ponto a ponto de cada crime, o que eu acho que até seria importante para pensarmos para o futuro, né? Em termos assim de uma jurisprudência prospectiva para o futuro, como que nós vamos interpretar. Acho que o ministro Zanin é um que tenta fazer isso, dizendo, como é que eu interpreto o que é violência e grave ameaça? Então ele tenta qualificar ali de uma forma mais técnica como é que eu interpreto isso. Acho que ele é um dos que mais avança nisso, mas acho que ainda o Supremo não deixa isso totalmente claro do ponto de vista prospectivo. Ele mais diz que esse caso se encaixa nesses crimes. E isso eu acho que é algo que nós poderíamos ter avançado mais. É um dos pontos, né? E acho que um outro ponto que eu entendo que houve uma concessão pragmática, em que sentido? Nós vamos, de certo modo, ponderar aqui o que a gravidade do que está se julgando, e essa questão foi em relação ao ponto da discussão sobre o cerceamento de defesa. Porque ali o Supremo ele traz uma interpretação que não é a mais tradicional, a maioria dos ministros traz, né? No sentido de que todas as provas que são produzidas na investigação, elas não precisam ser concedidas imediatamente aos investigados, né? Desde o início, elas podem ser entregues depois, acabaram sendo entregues depois. Esse ano, né? Inclusive, segundo o relator. Isso, exatamente. Então, nesse ponto, acho que ali tem alguma coisa que
do ponto de vista que sistematicamente, em termos sistêmicos, pode ter um custo, porque não é propriamente o modo mais comum como as coisas acontecem ou vinham acontecendo na justiça criminal brasileira. E é claro, se nós pensarmos então num efeito sistêmico, se essa interpretação for adotada em cada vara, em cada investigação, pela polícia, etc., em cada um dos âmbitos desse Brasil, nós vamos ter uma maior dificuldade, sim, no exercício da defesa. Mas acho que aqui foi, de certo modo, uma concessão pragmática que o Supremo fez diante do que ele entendia como a gravidade do que estava sendo julgado. Isso vai ter um custo, né? Enfim, não há decisões sem custo, mas isso vai ter um custo, acho, futuramente. E a questão do questionamento se o STF era a corte ideal para ser julgado esse caso, como é que você avalia? Bom, esse é um ponto que acaba sendo trazido bastante no voto do ministro Fux, né? Veja, qual que é a questão sobre a competência, né? Tanto a competência, quanto essa discussão sobre cerceamento de defesa, quanto essas outras discussões que nós chamamos tecnicamente de nulidades ou questões preliminares, elas sempre são questões que não dizem respeito ao mérito do caso. Então, eu não estou dizendo é culpado, não é, está provado, não está. Mas eu estou dizendo que são questões que permitem ou justificam, né, um julgamento justo, um julgamento conforme a Constituição. Então, geralmente, esses temas são temas que podem, de algum modo, acabar com um processo. Nós vimos isso, né, na Lava Jato. A Lava Jato, na minha opinião, né, que muito pessoalmente tinha uma série de ilegalidades. Então, tinha uma discussão sobre competência, uma discussão sobre imparcialidade. Isso acaba, durante muito tempo, sendo um pouco negligenciado, em razão, talvez, do que se entendia como a gravidade dos fatos, e depois, de um certo momento, há uma mudança dos rumos ali, até políticos, e se reconhece os problemas que haviam desde o início, né? Não houve uma mudança, a incompetência já existia, a suspeição já existia. Então, esses temas são temas que eles, de certo modo, podem acabar com um processo, né? Eles ficam um pouco latentes ali, sempre à espreita, se vai haver uma composição, um momento em que aquilo vai ser reconhecido efetivamente. Então, a competência, vejamos que o Supremo ele tem uma instabilidade sobre a questão da competência por prerrogativa de foro, né? Na sua jurisprudência ele já variou muito esse tema, muito mais até do que, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, que ele também foi uma questão que ele mudou e que causou uma certa perplexidade ao longo dos anos, né? Mas isso é um tema que ele já mudou muito, né? Eu diria que talvez seja da quarta posição ao longo dos últimos anos do Supremo. O que chamou a atenção e talvez tenha causado esse desconforto nessa discussão foi, será que mudou para manter esse caso no Supremo? Isso é muito difícil de ser avaliado nesse momento, né? Se mudou para isso, se isso foi uma decisão correta, se entenderam que a interpretação anteriormente estava errada e agora perceberam que estava errada. É difícil fazer essa avaliação, a gente vai conseguir fazer essa avaliação talvez daqui a alguns anos, a depender até de como o próprio Supremo se comportar em relação a esse processo. Eu, pessoalmente, acho que em termos de preservação ou de diminuição um pouco da vidraça, teria sido interessante para o Supremo fazer o julgamento no plenário. Eu acho que isso diminuiria um pouco uma narrativa de uma certa ilegitimidade, de um julgamento por uma primeira turma em que tem alguns ministros que são apontados como não tão parciais, imparciais por, né, para essas, um foi advogado do atual presidente, outro foi ministro. Então, acho que essa narrativa cresce ficando na primeira turma. Acho que se tivessem levado ao plenário, isso teria enfraquecido. Mas aí foi também, acho que uma concessão pragmática que foi feita. Levar ao plenário demoraria mais tempo para o julgamento, nós já estamos sofrendo, né? Há uma tensão muito grande em relação a esse julgamento, tem todo um problema até da nossa soberania sendo atacada em relação a esse julgamento, então acho que o tribunal entendeu que ali era mais... Era o que era possível, né, de se sustentar, o que era possível de se fazer. Então, acabou tomando essa posição. Enfim, é uma posição que tem, como eu disse, tem esse custo. Acho que talvez o plenário tivesse diminuído esse custo em termos de ataques, né, ou de difamação, vamos dizer, em relação à corte. Mas, enfim, a decisão já foi tomada nesse sentido.
O STF tem 60 dias para publicar a decisão do julgamento. A partir dessa publicação, o que acontece? Bom, então tem 60 dias para publicar o acórdão, né, com os votos, e basicamente também, especialmente com o voto divergente do ministro Fux. Então, a partir disso, nós temos a possibilidade de recursos da defesa. Aí nós vamos ter novamente uma discussão, né? É difícil às vezes explicar como que nós temos tantas discussões no direito, né? E até os alunos sempre brincam que a primeira coisa que se aprende na faculdade é responder que depende, né? Então, sem dúvida nenhuma, há o recurso possível, né? O recurso de embargos de declaração, que é para então esclarecer alguma obscuridade na decisão, alguma contradição na decisão ou alguma até ausência, enfim, algo que não está claro. É um recurso muito restrito. Nós chamamos de um recurso de fundamentação vinculada, porque realmente eu não tenho como recorrer, por exemplo, da pena, não é isso? Eu precisaria esclarecer, olha, tem aqui um ponto da pena que parece contraditório, poderia me esclarecer isso? Mas eu não tenho como dizer, a pena está errada, né? É um recurso muito restrito. Então, esses embargos de declaração são 48 horas, né? São 2 dias, é um recurso de um prazo pequeno, exíguo, e diante do tamanho do acórdão, eu não sei imagino que as defesas vão pedir mais prazo, não sei se será concedido, porque realmente é um acórdão grande para ser analisado e tem essa questão desse recurso. Um outro recurso que é possível, que poderia, enfim, que vai ter essa discussão, e eu acho que as defesas vão buscar, são os embargos de divergência. E o que acontece, né? Embargos de divergência, eles são um recurso aí sim de mérito, eu posso discutir justamente os pontos em que houve divergência de mérito. Então, aqui as absolvições que o ministro Fux fez, por exemplo, né? Mas a questão embora o regimento interno fale em uma divergência sendo necessária para que já caiba o recurso, o Supremo tem um entendimento das turmas que, no âmbito criminal, nós precisaríamos de 2 divergências, o que não houve. Então, eu imagino que provavelmente as defesas vão usar esse recurso. Isso vai ser provavelmente despachado pelo ministro Alexandre de Moraes. Pode ser que ele já diga, não cabe. Elas podem tentar agravar, então, para ver se eles conseguem levar esse recurso para a segunda turma ou até para o plenário. Também tem uma discussão para onde iria esse recurso. Mas acho assim que ele que vai ser natimorto, vamos dizer. Não vai ter muito sucesso, mas é possível que as defesas tentem, e entendo se elas tentarem. Então, somente após todos os recursos, os julgamentos, a publicação, etc., que nós podemos pensar, então, que talvez seja a pergunta, né, que as pessoas queiram saber, quando vai ser executada uma prisão definitiva, né? Porque o que tem agora é uma prisão domiciliar que é cautelar, ela não tem a ver com a condenação. Agora que há uma condenação, ela vai precisar transitar em julgado para que possa haver o cumprimento definitivo da pena, né? Te surpreendeu o tamanho das penas, né? Só para situar o nosso ouvinte, né? As penas variaram de 16 a 27 anos de prisão, que é maior para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia, sendo que a gente não tem um precedente desses crimes? Esse é um dos pontos de dificuldade, né? Os nossos precedentes em relação a esses crimes, basicamente são os do 8 de janeiro, que são aquelas ações penais que haviam sido julgadas, mas é tudo muito recente. Acho que a maior discussão em relação às penas não é tanto o cálculo por crime, mas quais crimes estariam efetivamente presentes, quais crimes efetivamente teriam ocorrido. E aí eu acho que a discussão mais importante que foi trazida pela defesa e que já existe desde as condenações do 8 de janeiro é se o crime de tentativa de golpe e o crime de tentativa de abolição violenta, eles podem coexistir em relação aos mesmos fatos, né? Então, muitos defenderam, e eu sempre fui também dessa posição desde o 8 de janeiro, que tem uma relação de especialidade entre eles. Então, eu tenho um crime que seria mais geral, protegeria todos os poderes, digamos assim, que seria o de abolição violenta do Estado Democrático, poderia ser contra qualquer poder a conduta, e teríamos, né, um crime mais específico que seria o de golpe, porque ele basicamente envolveria o Poder Executivo Federal. Nesse caso, me parece, né, que quando eu tenho essa relação entre os crimes, os dois não podem ser aplicados sobre os mesmos fatos. E eu sustento isso junto com vários outros colegas desde o 8 de janeiro.
Então, o tamanho das penas, eu não acho que o cálculo crime a crime foi muito equivocado, até não li ainda exatamente as decisões, os argumentos, perdão, né, um a um. Mas acho que o que tornou as penas, tanto do 8 de janeiro quanto agora, mais altas, foi o fato de que a gente tem aplicado conjuntamente esses crimes, né, especialmente o de tentativa de golpe e o de tentativa de abolição. Então, se nós fizéssemos com que só o de golpe fosse aplicado, que é o que tem a pena maior, certamente as penas finais para cada um e também das ações penais só do 8 de janeiro ficariam menores. Então, não me surpreende porque essa já era a jurisprudência do Supremo, acho que eles mantiveram, nesse sentido teve uma certa coerência, mas eu entendo que a aplicação conjunta dos dois tipos penais, sinceramente, eu entendo que realmente ela é equivocada e eu defendo isso desde o início, né? Não tem a ver com essa ação penal específica ou com esses réus. E, claro, isso teria um impacto na pena, aí reduzindo talvez, mas também não tanto, que uns 7 anos, vamos pensar de 27 para 20, talvez seria uma redução mais ou menos desse montante. Então, também não é uma redução expressiva, mas as penas continuariam altas, né? O que acontece é que se nós compararmos a nossa legislação quanto a esses crimes com a de outros países, nós veremos que é surpreendente, os nossos crimes têm as penas até mais modestas. Nos outros países, esses crimes contra o Estado Democrático de Direito têm penas maiores. Só que é isso, em regra, se aplica um deles, um crime. Não os dois. Não os dois. Então, isso também acaba chegando num patamar similar. No fim, né? Se fizéssemos a conta, talvez se ficasse próximo. Então, tem essa particularidade também, né? E pode ocorrer uma revisão das penas? Com certeza isso pode ocorrer, eu acho que vai depender muito da composição do tribunal, porque vamos pensar que, em princípio, é possível que o próximo presidente, se não estou enganada, nomeie 3 ministros. 3 ministros até 2030. Não é? É. Então, isso dependendo para onde forem esses ministros, como é que vai ficar a composição, quem vai ser o próximo presidente, isso sim pode mudar a compreensão do tribunal sobre vários temas, inclusive sobre estes. Então, sempre é possível que um condenado entre, por exemplo, com o que nós chamamos de revisão criminal ou até com um pedido de habeas corpus, só para revisar a pena, né? Não é no sentido de, eu quero sair da prisão, etc., mas revisar qual foi a pena, a quantidade de pena. Então, acho que isso realmente é algo que está em aberto, mas dependendo da composição, é possível que isso tenha uma outra leitura, né? Se nós, né, fazendo um apontamento aqui, o ministro Barroso, lá no início, nas condenações apenas do 8 de janeiro, quando ainda não existia essa ação penal da trama golpista, ele disse que entendia que só o crime de golpe de Estado deveria ser aplicado. Ele fez um voto nesse sentido. Então, não é... E o ministro Barroso estava lá no final desse julgamento, até, acho que reforçando como presidente a legitimidade e diante, né, até do momento histórico que ali se colocava, mas ele tinha feito o voto nesse sentido, até que é um voto com o qual eu me alinho. Então, como que ele vê hoje? Será que ele mudou de ideia? Aí eu realmente não sei, mas ele tinha feito nesse sentido. Então, a depender, eu acho, da composição, essas penas podem ser revistas, fora essa discussão de uma outra lei, uma lei mais benéfica, que aí seria uma questão do Congresso. Mas mesmo no âmbito do Supremo, acho que é um tema que pode ter espaço para discussão, muito mais do que outros. Acho que esse é um pouco mais... menos difícil de ser revisto, né? A quantidade de pena. Mas a condenação em si, acho que daí é um tema bem mais complicado, por exemplo, de ser revisto. Efetivamente, quando os condenados podem ser presos? Bom, como eu mencionei, né? Claro, essa sempre é uma pergunta no direito penal, acho que às vezes as pessoas pensam, puxa, mas já tem uma condenação, já tem uma ação penal, por que ainda não foi preso, né? Mas é isso, a nossa regra constitucional é essa prisão, assim, muito explícita, após o trânsito em julgado. Então, nós vamos ter que esperar o trânsito em julgado. Isso vai depender do tempo que vai demorar para publicar os acórdãos, quais serão os recursos que a defesa vai levar, se a defesa vai tentar a questão dos embargos infringentes ou não, e o quanto isso pode tomar tempo até o trânsito, né? É claro que é papel aqui da defesa, isso é natural, não acho que isso é nenhum problema, é o papel da defesa
estender um pouco o tempo até o trânsito, né? Imagina, se o seu cliente vai ser preso até o trânsito e você tem uma possibilidade de discussão, você vai usar esses recursos para isso também. É natural e não vejo não acho que isso é equivocado. Isso é da natureza do próprio exercício da defesa. Mas então nós vamos precisar ver quais vão ser os recursos que vão ser tentados, quanto tempo o Supremo vai levar para julgá-los, depois publicar efetivamente, né, o resultado e haver esse trânsito. Então, estima-se, alguns falam que ainda é possível esse ano, né? Mas acho que vai depender um pouco desse quebra-cabeça. Eu acho que o que é importante é que, foi feita a condenação, já não tem muitos recursos, afinal de contas já está no âmbito do próprio Supremo, não tem outro tribunal nacional, pelo menos, né, do Brasil, pode-se discutir essa questão das cortes internacionais. Mas, então, eu acho que seria importante que o Supremo tomasse o tempo necessário. Eu acho que não é preciso correr agora. Porque acho que o cumprimento da pena se mostra algo quase inexorável, né? Então, vejo pressa nesse sentido para fazer, que entendo que é importante que se julguem os eventuais recursos com calma, sejam feitas as análises, até para, eu repito, tentar evitar qualquer narrativa de muita pressa, né? Tá tomando um julgamento, quer prender logo. Acho que isso consegue um pouco desarmar esse clima beligerante, né? Bélico que tá. Aproveitar que você mencionou que o presidente Barroso esteve no último dia do julgamento, assim como o decano Gilmar Mendes, e queria trazer para o debate também o voto divergente do ministro Luiz Fux. O que representa a presença desses dois ministros no último julgamento diante desse voto divergente de Fux? Bom, o voto do ministro Fux, sem dúvida nenhuma, ele surpreendeu a todos, acho que não pelas divergências em si, talvez elas fossem, pelo menos para mim, elas eram intuitivamente plausíveis ali. Ele já havia no começo, bem no começo do voto do ministro Moraes, dito que aquelas questões ainda estavam em aberto, ele iria votar. Também ele, num outro momento, diz que o ministro Dino faz uma parte no voto do ministro Moraes. Ele diz, mas nós combinamos que não vamos fazer a parte. Então, talvez aquilo já estava um pouco preparando o terreno para o que vinha. Eu acho que a surpresa, então, não foi tanto ele reconhecer algumas nulidades e ter feito algumas absolvições, mas acho que o quanto aquilo... Primeiro, o quanto o voto se empenha em tentar justificar aquilo. E acho que assim o faz porque há um certo descompasso do voto em várias matérias com o histórico do ministro Fux no Supremo. Então, todos que acompanham o Supremo veem que o ministro Fux não é um ministro que costuma reconhecer nulidades, que costuma conceder habeas corpus, né? Não tem uma posição que o grande público fala como garantista, né? Sempre teve uma posição que foi qualificado, enquadrado. Eu acho essa dicotomia um pouco caricatural, mas enfim, sempre foi enquadrado como punitivista. Então, o que surpreendeu do voto foi não só esses reconhecimentos, mas o empenho em justificar, e talvez esse empenho veio um pouco em razão de se antever que ele seria criticado por ter posições que não são tão coerentes com o seu histórico, né? E aí o que eu acho, em termos do custo desse voto, todos vão estar vigilantes, eu acho que isso tem que ser cobrado mesmo. Bom, as pessoas podem mudar de ideia, podem mudar de compreensão, não vejo nenhum problema nisso. Até trouxe um trecho do voto dele que ele falou, mudar de entendimento é manifestação de umidade judicial. Ninguém está dizendo assim, bom, se Vossa Excelência sempre entendeu que nulidades não eram, né, não reconhecia tantas nulidades, agora não pode reconhecer. Não é isso, acho que isso seria uma posição também, enfim, muito, pelo menos, né, eu como uma professora de direito penal, não acho que seria uma posição muito radical. A questão não é essa, acho que a questão ok, é possível mudar de entendimento, mas que se cobre, ele vai ser sem dúvida nenhuma cobrado por uma coerência agora prospectiva, né? Então, como que ele vai agir nesses temas daqui para frente? Porque vai chamar muito a atenção se até durante todo um tempo foi uma compreensão, agora nesse julgamento foi outra compreensão, e daqui para frente volta-se aquela compreensão inicial. Acho que isso vai deslegitimar muito o voto. Então, eu imagino que
ele vai ter um tempo aí para compatibilizar essas compreensões e certamente vai ser cobrado em relação a isso. Acho que a surpresa maior é essa incoerência, o quão incisivo foi o voto em tentar justificar aqueles pontos, né? Mas sem dúvida, o custo, acho que é um custo para o futuro. Eu acho que ele vai ser cobrado por, então, agir de forma coerente com este entendimento, já que ele disse que muda de opinião, né? Só para situar o nosso ouvinte, ele condenou o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o general Walter Braga Neto e absolveu os outros réus. O voto do ministro Luiz Fux pode simbolizar a polarização ou até mais, né, a divisão que existe hoje no Brasil? Com certeza ele acaba simbolizando um pouco isso, né? Alguns analistas disseram que o voto serve muito para alguns cortes, né? No sentido de pegar umas partes e jogar, então, nas redes sociais, um trecho curto e tentar manter uma certa narrativa da legitimidade do julgamento. E essa vai ser, acho que, uma disputa que ainda vai perdurar um tempo, né? Creio que o ministro aqui é interessante, porque durante um tempo o ministro Fux, até há pouco, acho que 2021, por aí, ele até tinha tido um embate com esse presidente, então tem uma mudança aí, pode ser, talvez de compreensão do contexto mesmo, mas me parece que a questão mais importante aqui, né, mais difícil para o tribunal, acho, tanto para o ministro Fux, acho que quanto para os demais ministros, vai ser justamente mostrar que eles não estão julgando pela capa do processo. Acho que isso vai ser, talvez, a questão mais importante, né? Tanto o ministro Fux vai ter que mostrar que ele não julgou pela capa do processo para um lado, quanto os outros ministros que são um pouco acusados por algumas narrativas também mais bolsonaristas disso, que eles estão julgando contra pela capa do processo, também vão ter que mostrar que não fizeram isso, e acho que isso vai além do julgamento, não tem como só olhando para o julgamento fazer essa afirmação. Acho que a coerência do tribunal, como que ele vai agir também em relação a eventuais recursos de embargos de declaração ou embargos de infringência, embargos infringentes, né? Então, todo esse desenrolar que ainda vai seguir vai dar, acho que, uma legitimidade maior ou menor para essa decisão. Eu repito, acho que o Supremo fez algumas concessões pragmáticas pensando acho que num bem maior, no sentido de que era muito importante essa condenação, acabou sendo mais tolerante ali com algumas questões de ampla defesa, que eu acho que eu mencionei que é um ponto que eu critico, acho que isso vai ter um custo sistêmico. Acho também que acabou pesando a mão no sentido de somar os crimes, né? Somar os tipos penais, aplicar todos conjuntamente, e talvez isso possa ser ainda objeto de discussão, já tem algumas divergências dentro do próprio tribunal, e eu pessoalmente acho que poderia ser revisto, especialmente em relação ao 8 de janeiro, né? Mas, enfim, o quanto ainda isso vai ser objeto de discussão e de reviravolta dentro do próprio Supremo vai depender muito, acho, da composição. Isso porque também a gente está falando do núcleo crucial. Existem ainda os outros julgamentos de outros núcleos também, né? Então, acho que isso pode reverberar nos próximos julgamentos da trama golpista. Não, com certeza. Eu imagino que eles vão manter um pouco... Não vai ter muita surpresa nesses outros julgamentos, acho eu. Talvez alguma questão de se entender que não há prova contra alguns acusados, uma absolvição, mas acho que não... Os temas centrais, então, a questão das nulidades, acho que não vai ser mudada, a questão da acumulação dos tipos penais, acho que não vai ser mudada. Então, o que eu imagino que pode haver é que alguns acusados se entendam que não há prova contra eles e eles venham a ser absolvidos. Mas acho que os temas mais centrais ali, técnicos, acho que eles estão um pouco, nesse momento, mais não pacificados, mas mais fixados, né? Acho que realmente o que pode haver de mudança é caso mude a composição do tribunal, e aí isso vai passar, claro, pela eleição, né? Isso deve acontecer, acho que o primeiro-ministro a sair é o Fux em 2028. Exatamente, inclusive. Exatamente. O Superior Tribunal Militar irá julgar Jair Bolsonaro e os outros militares condenados já pelo STF na trama golpista. Quais as sinalizações que o julgamento militar pode dar para as Forças Armadas? Interessante esse um ponto que está um pouco colateral, mas que é central também, né? Pela narrativa da PGR, é só acho que fazer voltar um pouquinho aqui. Pela narrativa da PGR,
os integrantes das Forças Armadas é que teriam, de certo modo, evitado o golpe, né? Ou quando há uma reunião no sentido de seja meu coautor do golpe, eles dizem não quero ser coautor de coisa nenhuma. Que essa é a narrativa da PGR que foi entendida como provada e o Supremo, então, condena com base nessa ideia, né? Então, é interessante perceber que não acho que no âmbito das Forças Armadas haja um fortalecimento ou dessa questão de um golpismo, etc. Acho que até o contrário. Se a narrativa da PGR está comprovada, e foi o que se entendeu, eles teriam sido essenciais para que isso não acontecesse. Mas o julgamento pela Justiça Militar também vai ter uma questão simbólica pela potencial perda das patentes e de uma série de impactos nesse sentido. Não tem um impacto básico, assim, fundamental no STF, são competências diferentes, né? Eu acho que a questão mais importante já foi resolvida historicamente, principalmente com a Constituição, que foi quem julga o quê, ou se os militares podem ser julgados também pela justiça comum, vamos dizer, e aí a gente teve uma grande ampliação disso com a Constituição, então, tanto que boa parte dos militares estão sendo julgados por estes fatos pelo STF, né, e não por uma justiça militar. Então, acho que isso foi a questão mais central aqui, mas acho que o julgamento pela justiça militar vai ter um impacto simbólico também para entender como que essa justiça verá os fatos. Acho que esse é talvez o ponto mais importante, né? Porque não é preciso que haja uma identificação da leitura entre esses dois tribunais. Então, no fundo, a pergunta é como que essa justiça verá os fatos. O projeto de anistia ganhou mais força após o julgamento. Será possível o avanço desse projeto ou o STF pode barrar? Bom, tema da anistia, né? Mas acho que é o tema que, finalizado esse julgamento ou encaminhado esse julgamento com as condenações, embora ainda tenha os recursos, né? O tema que entrou na mesa foi a questão da anistia. Já tinha força, mas agora muito mais, né? Bom, a anistia... Vamos pensar tecnicamente quais são as posições que estão contrapostas aqui. Tem uma posição que diz, olha, anistia é um tema de competência do Congresso Nacional, é uma decisão política, a Constituição não veda explicitamente, né? Pelo menos essa é a corrente, né? Não veda explicitamente a concessão de anistia mesmo para esses crimes, porque ela veda para alguns. Por exemplo, o terrorismo, o tráfico internacional, etc. Ela veda explicitamente. Então, não veda para esse tipo de crime e não caberia ao Supremo fazer essa análise de constitucionalidade, porque isso é um tema do Congresso. Então, essa é uma linha. A outra linha é quase o oposto disso, que é mais curioso, né? Como nós vamos ter essa tensão entre essas duas ideias. A outra linha é, tudo bem, a Constituição não fala explicitamente que esse tipo de crime não pode ser anistiado, mas é quase um contrassenso. Como é que a Constituição vai permitir que se anistie um crime que é justamente contra as suas cláusulas pétreas, contra o que há de mais central no Estado Democrático de Direito, né? Então, nós vamos ficar entre essas... antes de eventualmente ter uma anistia, nós vamos ficar entre essas duas narrativas em disputa. Acho que a anistia só vai efetivamente acontecer se já tiver algum tipo de consenso. Não acho que vai ser algo que simplesmente o Congresso vai fazer sem nenhum tipo de alinhamento executivo-judiciário, porque é uma lei, né? Então, é uma lei. Ela vai precisar de sanção. O presidente pode vetar. Claro que o Congresso pode derrubar esse veto. Aí, eventualmente, se isso acontecer, pode ter uma ação de inconstitucionalidade no Supremo. Então, são vários meandros que acho muito difícil que, se não tiver nenhum tipo de consenso sobre que anistia seria essa, ou qual é a solução que é aceita por todos os poderes, que ela vá prosperar. Então, se houver uma anistia ampla e restrita agora, né, pelo menos com essa presidência, acho que esse é um ponto, né, quem que vai ser o próximo presidente, vai haver esse veto, pode ser derrubado esse veto, mas se for derrubado vai ir para o Supremo, e o Supremo hoje me parece que, com a composição atual, vai declarar inconstitucionalidade. Então, não acho que isso vá prosperar. Agora, como eu falei, vai depender da eleição, quem é o próximo presidente, quem será, né, e
quem é que vai nomear os ministros, né? Porque tudo isso está concatenado nesse xadrez tão complexo. Esse julgamento ele foi bastante histórico para o Brasil e também acho que um marco importante para o STF. Pode-se iniciar agora um novo capítulo da história da Corte e, consequentemente, aumentarem as hostilidades? Eu acho que aumentar as hostilidades em relação ao Supremo por causa dessa decisão, acho que o preço foi já um pouco... né, já está pagando o preço há um bom tempo. Não há nenhuma dúvida aqui, acho que é um esclarecimento importante, embora eu acho que tem alguns aspectos da decisão que são criticáveis, né, isso eu coloquei, eu acho que no macro há uma legitimidade da decisão, sem dúvida nenhuma. E o Bolsonaro, durante o seu governo, ele já vinha tensionando, né? Ele já vinha agindo de uma forma a tensionar as instituições. E nesse tensionamento, das grandes brigas com ele sempre foi com o Poder Judiciário, e essa posição de hostilidade, ela foi muito nutrida durante o seu governo. Então, acho até que agora embora isso perdeu um pouco força depois com a eleição do presidente Lula. E, claro, durante esse julgamento, é inegável que essa questão voltou, mas eu acho que ela não voltou com a força que ela havia que ela tinha, né, durante o governo Bolsonaro. Essas hostilidades continuam com essa pressão feita pelo Eduardo Bolsonaro sobre a Corte, sobre o Brasil, etc. Isso, claro que fomenta uma certa hostilidade, mas acho que o momento de maior hostilidade em relação à Corte dos últimos tempos, não acho até que é agora esse momento. E imagino, né, que, repito, acho que quando nós tivermos essa questão da eleição, a posição também dos candidatos, acho que vai ser uma posição de tentar ter uma relação mais institucional com a Corte. Acho que não é mais, considerando a própria condenação, eu acho que não tem mais tanto espaço para uma beligerância tão grande com Poder Judiciário entre o Poder Executivo, Poder Judiciário, ou Poder Legislativo e Poder Judiciário. Mas talvez seja uma esperança ingênua minha. Enfim, vamos descobrir. E o que representa esse julgamento para a democracia brasileira? Bom, esse julgamento para a democracia, difícil falar em termos, né, o que vai acontecer a partir de agora. Sem dúvida, os maiores analistas assim, de política entendem que, como esse seria o primeiro julgamento de um golpe, que foi o que se reconheceu no julgamento, isso teria um marco histórico em termos de maturidade democrática. Eu acho que a punição de atos que são enfim, nós chamamos aí de golpismo, ou que tendem a tentar acabar com o Estado democrático, ela é uma punição necessária, claro, dentro dos tipos penais, dentro das garantias da Constituição, etc. Não acho que a punição a qualquer custo ela é válida, isso vai nos trazer outros problemas. Mas eu também não acredito que a punição por si só resolva a nossa questão em termos históricos ou de valorização da democracia, né? Eu não acho que a democracia ela vai se sustentar simplesmente porque uma Suprema Corte faz essa condenação. Isso é necessário, mas não é suficiente. Se nós tivermos uma boa parte da população que não valoriza o que significa a democracia, ela vai sucumbir, me parece, mais cedo ou mais tarde. Claro que os golpes acabam sendo dados por... né, muitos golpes acabam sendo dados com amplo apoio popular. Então, o que eu chamo a atenção é importante, o julgamento tem que ser valorizado no sentido histórico, mas eu também não acho que ele por si só dá conta, né? Eu como alguém que estuda o direito penal, não acho que o direito penal ele não resolve em regra os nossos problemas. Ele é um dos remédios, mas ele precisa ser associado a outros. Então, não adianta essa punição se, por exemplo, uma boa parte da população ainda entender que não é relevante ou enfim, pede uma intervenção militar, pede um golpe, entende que não vê o valor na democracia, no que tem na Constituição. Acho que isso talvez seja a maior dificuldade. Mas isso também não pode ser um reflexo da história de que, né, a história do Brasil é marcada por golpes e tentativas de golpes e ausência de punição ou da chamada justiça de transição. Então, esse talvez não seria um julgamento, um passo fundamental nessa nova direção para o futuro da democracia? Sem dúvida nenhuma, o julgamento é um passo fundamental. O que eu não gostaria que acontecesse é que nós
descansássemos... Bom, houve o julgamento, então podemos descansar. Eu acho que não. A partir daqui, na verdade, tem que ter uma vigilância ainda maior. Muito maior. Porque quando nós falamos em justiça de transição, nós falamos, claro, na punição, no sentido do direito penal, mas nós falamos no cultivo, a verdade, a memória, né, que são, enfim, os países que tiveram justiça de transição. Essa é uma das questões mais importantes. Pensamos nos nossos vizinhos que tiveram justiça de transição, Argentina, Chile. Pensemos também na Alemanha, por exemplo, quando nós olhamos para Berlim. Por que há uma ideia de não repetição e de não esquecimento? Nós temos inúmeros museus sobre o que aconteceu, nós temos inúmeros monumentos ali em relação a tanto da questão do nazismo quanto da divisão da Alemanha. Então nós vemos, isso se fez questão de deixar marcado, né? É como se houvesse em Berlim uma cicatriz onde passava o muro, se manteve no chão, na rua ou na calçada, enfim, a marca exatamente de onde se passava o muro. É como se você pudesse ir caminhando e enxergando em cada parte onde era o muro. Eu acho que isso tem uma força simbólica e uma força de não repetição que não pode ser ignorada, para além da condenação. É claro que a condenação, ela é, quando há enfim, um fato criminal, efetivamente, etc., ela é necessária, ela é indispensável, nós não podemos fingir que isso não tem um papel relevante e nós não podemos deixar de aplaudir mesmo o fato de que nós levamos isso a julgamento e podemos discutir, enfim, com opiniões divergentes, com erros, com acertos, mas nós levamos isso a julgamento. Mas o que eu não gostaria é que nós descansássemos pensando, bom, agora isso está resolvido. Acho que são as outras medidas que efetivamente, combinadas com isso, podem sedimentar um caminho democrático. E quais seriam, além dessa questão da memória, né? E dessa vigilância até da sociedade civil, né? Não só dos poderes políticos que estão postos nesse momento? Acho que talvez uma das questões que alguns colocam para pensar a democracia mesmo no país é a reforma de algumas reformas institucionais mesmo, como que vai se dar essa relação entre poder executivo, poder legislativo e o próprio Supremo, discussões sobre como que eu posso nomear os ministros também, por exemplo, né? Porque é interessante isso. O conflito entre os poderes também é a desarmonia, né? Tudo bem que tem freios e contrapesos, mas essa desarmonia também é um problema que pode levar a uma busca de soluções não democráticas. Então, acho que alguns falam, e aí não é a minha área, claro, essa questão de algumas reformas para sedimentar esse caminho democrático, mas me parece que um bom começo é que nós possamos discutir isso abertamente, como nós, né, como a própria TV Cultura que faz em vários seus programas, tenhamos uma educação democrática. Então, como é que eu passo isso para a própria população, nas escolas, desde muito cedo? Acho que nós vemos isso na Alemanha mesmo, por exemplo, em outros países em que isso é trazido, esses fatos são trazidos, esses fatos são discutidos. Você vê nesses lugares as crianças indo no museu e vendo aquelas imagens, tentando entender o que aconteceu. Então, não sei, talvez seja uma visão um pouco ingênua, mas eu realmente acredito nesse papel de educação para a democracia, né? De uma educação humanística mesmo. E isso, claro, são micro-revoluções, não é algo que acontece em pequenos espaços, pouco a pouco, mas eu acredito um pouco nisso. Raquel, muito obrigada pela aula. Hoje aqui no Poder em Pauta, foi um prazer recebê-la e até uma próxima. Muito obrigada. Só compartilhando algumas dúvidas muito mais do que dando aula. Obrigada a você que acompanhou esse episódio. Compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo. A gente volta na semana que vem com uma nova pauta. Até lá!